Abra a palavra de Deus. Em Marcos, capítulo 1, verso... Evangelho de Marcos, capítulo 1, verso 14 e 15. 14 e 15. O título aí diz, na minha Bíblia diz, Jesus chama os primeiros discípulos. Hoje não estou com a mensagem, viu, pastor Marcelo? Hoje estou com a plenitude. Jesus chama os primeiros discípulos. Diz o texto, depois que João foi preso, Jesus foi para a Galiléia, proclamando as boas novas de Deus. O tempo é chegado, dizia ele. O reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam nas boas novas. Arrependam-se e creia nas boas novas. O tema, irmãos, que nós estamos ministrando este mês, que está começando, né? Devido à vinda do pastor Josué, não deu para a gente concluir no mês de outubro, e vamos encerrar hoje. De manhã, a pastora Eliude já pregou sobre esse tema, o reino de Deus, e nós vamos falar também sobre o reino de Deus. Porque no próximo domingo, teremos o pastor Ricardo aqui conosco, ministrando a palavra, lá da igreja da PIB de São José dos Campos. E nós estaremos lá, alguns pastores, amanhã, terça e quarta. Terá um tipo de um retiro de pastores, e estará em torno de uns 500 a 600 pastores. Estaremos lá junto com eles para aprender um pouco mais da palavra de Deus. Amém? E experiências também que a gente vai ouvir. Então, queridos, nós encerramos hoje esse tema que fala sobre relembrando. Falamos sobre a criação, falamos sobre o plano da salvação, falamos sobre a igreja, e agora encerrando com o reino de Deus. E o que você lembra falando sobre o reino de Deus? Você se lembra da sua conversão? Você lembra o dia que você se converteu? O dia que você ergueu os braços assim, falou, eu quero Jesus. Recapitula um pouquinho. Pega a sua HD aí, dá um retrocesso aí. Dá um retrocesso, olha lá, relembrando. Volta lá um pouquinho. Dia que eu aceitei Jesus. Como que foi esse dia para você? Você se esquece desse dia? Não tem como se esquecer. A não ser que você nasceu dentro de uma família evangélica. Mas aquela pessoa que veio lá do mundo e ergueu os braços e aceitou Jesus, eu me lembro, eu tinha 10 para 11 anos quando aceitei Jesus. Aí a pessoa pode falar, pastor, o senhor nem sabia que era aceitar Jesus naquela época. Eu não sabia, só que eu estou onde Deus me colocou hoje. Talvez você não sabia que era pequenino, mas Deus te colocou no lugar, aqui, para adorar e servir a Deus, outros em outras igrejas, outros lugares. Mas você nunca vai se esquecer. Você se esquece quando nasceu seu filho? Você se esquece, talvez, do seu primeiro trabalho, primeiro emprego? Você não se esquece. Então, o reino de Deus, o que seria o reino de Deus, irmãos? É para você lembrar todos os dias. É o governo de Deus. Deus é a fonte de toda autoridade. O reino de Deus está em nós, quando você aceitou Jesus Cristo. O reino de Deus entrou em sua vida, quando você aceitou Jesus. E daí começou o quê? Uma grande transformação, um grande reboliço na sua vida. Começou mudanças para melhores, para melhor. Começou transformação na sua vida, caráter, seu modo de pensar, seu palavreado. Você acredita que tem pessoas até hoje, você está conversando assim? Esses dias eu conversei com uma pessoa e ele falou assim, conversando comigo, tal, pastor, tal. Eu falei, tá tudo bem, tá? Não fala graças a Deus. Aí fala da senhora. Fala, senhora tal.
Já escutaram isso? Pessoa conversando, e sem querer ele fala, e é crente, porque está faltando uma orientação. Eu chamei ele do lado e falei, quando você for falar, é Jesus, é Deus, e não ela mais a tua vida. Então, se você ouvir alguém falar, sabe que é crente, oriente ele, que o senhorio da nossa vida, irmãos, é quando você aceitou Jesus como Salvador, o reino de Deus entrou na tua vida para governar a tua vida. E continua até hoje. Vamos discorrer algumas coisas aqui. Ele é a autoridade suprema sobre tudo que existe, sobre o que é visível e o que é invisível, sobre a criação, os anjos, sobre a humanidade, a história, as nações e os eventos futuros. Ele é Deus soberano. Salmo 93 diz assim: o Senhor reina, está vestido de majestade, o Senhor se revestiu, cingiu-se de fortaleza. O mundo também estava estabelecido, de modo que não pode ser abalado. O teu trono está firme desde as antiguidades, desde a eternidade tu existes. Antes de existir o mundo, irmãos, a nossa terra, o nosso planeta, Deus já era. Ele já existia. E muitos falam que Deus não existe. Vi uma menina, uma mocinha falando na internet querendo provar que Deus não existe. Menina de 12, 13 anos. Quem é ela? Na idade dela, para provar que Deus não existe? Satanás falando na boca dela, para desvirtuar a mente dos cristãos. Quem tem o reino de Deus, irmãos? Quem tem, presta atenção, quem está focado em Cristo, tem o reino de Deus na sua vida, o reino do Senhor habita nele, ele não busca coisas terrenas, ele não fala palavras torpes, não engana o irmão, não serve a dois senhores, não busca seus interesses, mas busca o interesse do irmão, daquele que precisa. Não se embarace com o negócio dessa vida aqui, ó. Ele ama o próximo como a si mesmo. E ele não anda inquieto com as coisas que vão acontecer. Volta um pouquinho a Bíblia Sagrada aí, para o Evangelho de Mateus, capítulo 5. Vamos ler um pouquinho aí. O verso 3 do capítulo 5 diz: bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o quê? O reino dos céus. No capítulo 16, aliás 10, fala assim: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Então, irmãos, somos nós, somos perseguidos. Os pobres de espírito, esses é o que o reino de Deus está nele ali, ó. Deles é o reino dos céus. O reino de Deus vai alcançar os pobres de espírito, vai alcançar aqueles que estão na rua jogados, porque o reino de Deus é para todos, não é só para um grupo de pessoas. Olha aí para frente um pouquinho, vai para o capítulo 5 mesmo, verso 23. Aquele que o reino de Deus, que o Senhor habita constantemente na vida dele, olha aí que ele fala assim: portanto, se você estiver apresentando sua oferta diante do altar, ali se lembrar que seu irmão tem algo contra você, deixe sua oferta ali, diante do altar, e vá primeiro reconciliar com seu irmão, depois volte e apresente sua oferta. Quem tem o reino de Deus faz isso. Ele não fica brigado com ninguém, ele não fica de cara feia com ninguém, ele não quer ver o mal do seu irmão, não quer ver o mal do próximo. Ele pede perdão. Mesmo que ele está errado, ele pede perdão. Mesmo que ele está certo, ele pede perdão. Ele não olha as circunstâncias. Olha outra coisa aí. Vê no verso 33. O que tem o reino de Deus não jura falsamente, mas cumpre os juramentos que o Senhor fez diante dele. Aí ele fala assim: não jure de forma alguma, nem pelos céus, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é a estrada dos seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Então não devemos, aquele que tem o Senhor na sua vida,
que faça da sua vida o reino de Deus, o reinado do Senhor. Não fica jurando, eu juro. Não, pode ficar tranquilo que eu juro que vai acontecer, eu juro que vou cumprir. Não há necessidade disso, porque nós somos, irmãos, semelhança de Deus, não precisamos jurar por nada. Nós temos que ter nossa palavra, sim, sim, não, não, como o Senhor nos falou. Nós temos que ter nossa palavra de homens e mulheres de caráter, honestos diante de Deus, e quando fala, cumpre. Não engana o próximo, como irmãos que têm comércio, e chega lá o abençoado do cristão, e dá o balão, e dá o cheque sem fundo. Outra coisa, vê no verso 39. Olha, esse é difícil, irmãos. Esse é difícil. Mas eu lhes digo, não resista ao perverso. Se alguém o ferir na face direita, ofereça-lhe também a outra. Se alguém quiser processá-lo e tirar-lhe a túnica, deixe que leve também a capa. Se alguém o forçar a caminhar com ele 1 milha, vá com ele 2. Você já deu a sua cara para alguém bater? Se alguém te ferir numa face, dá outra. Ou quando alguém te fere com palavras, ou com atitude, você já senta a mão do outro lado. Onde está o reino de Deus nessa hora? Onde está o reino de Deus nesta hora, neste momento? Onde está o fruto do Espírito? Outra coisa aqui, vê do capítulo 6, verso 2. O que tem o reino de Deus. Portanto, quando você der esmola, não anuncie isso com trombetas, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, a fim de serem honrados pelos outros. Eu lhes garanto que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você der esmola ou ajudar alguém, que a sua mão esquerda não saiba o que está fazendo a direita, de forma que você preste a sua ajuda em segredo, e o Pai do céu está vendo e vai atendê-lo. Então, o que a sua mão direita dá, a esquerda não precisa saber. Não precisa cantar, aqui, né? Os irmãos, que eu tenho certeza que vários irmãos vão ajudar lá na igreja de Limeira. Eu tenho certeza, irmãos, que esses irmãos vão chegar na surdina e falar, pastor, ou vão ligar e falar, pastor, conte comigo, vou ajudar com tanto, vou dar tal coisa, Ninguém precisa saber. É Ele Deus. Ninguém precisa saber o que você faz. No verso 6 do capítulo 6, vê o que fala aí. Mas quando você orar, vá para seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai, que está em secreto. Então seu pai que o vê em secreto, o recompensará. Esse é o que tem o reino de Deus. Ele dobra o joelho, como nós fizemos esses 31 dias, lá no quarto, lá na sala, oramos ao Senhor, e o Senhor respondeu e está respondendo nossa oração. Vá para o mesmo capítulo 6, verso 10, que é a oração do Pai Nosso, que nós cantamos e vamos cantar no final de novo, Marcelo. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Mas quando o nosso coração não está cheio da unção de Deus, do reino de Deus, como que nós vamos falar? Seja feita a tua vontade na terra como no céu. Se nós estamos fazendo coisas erradas, estamos enganando, estamos fazendo coisas erradas. E mais uma, no verso 25. Verso 25 diz: não se preocupe com a sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa? Para que se preocupar com o dia de amanhã? Se o Senhor provê todas as coisas. Tem que pagar a conta terça-feira, pastor, o Senhor vai prover. Tem que pagar aquela duplicata que não sabe como vai fazer, Deus vai prover. Vê também no capítulo 7 do lado aí. Diz o seguinte: não julguem para que vocês não sejam julgados, pois da mesma forma que julgares,
vocês serão julgados, e a medida que usarem também será medida para medir a vocês. Olha que palavra, irmãos. Da mesma medida que vocês julgarem, Deus, a palavra, vai medir vocês. Onde está o reino de Deus em nossa vida? Quando temos o reino de Deus, a soberania de Deus em nossa vida, nosso coração, nossa mente, nós agimos tudo conforme a palavra de Deus. Nós não olhamos para um lado, não olhamos para o outro. Quando alguém fala, um líder fala, você obedece. Você não desobedece. Se o líder fala por aqui, vocês já pensaram, Moisés, quanta luta teve? Quantas mil pessoas seguindo ele? E ele falava, pessoal, vamos por aqui. Já pensou se o povo começar? Não, eu vou por aqui, ó. Esse caminho do deserto aqui é melhor. Eu não vou atrás de você não, Moisés. Mas todos o seguiam. O reino de Deus está dentro de nós. Lucas 17, 21 diz, o reino de Deus está dentro de vós. Esse tesouro, esse reino se chama vida, e vida eterna. É dentro de você que Deus colocou o seu reino. Você crê nisso? É dentro de você que Deus colocou o seu reino. E Ele vai continuar habitando, vai continuar te abençoando no trabalho, a família vai ser abençoada, os filhos vão ser abençoados, porque o reino de Deus está sobre sua vida, está na sua casa. O reino de Deus foi a principal mensagem de Jesus aqui na terra, enquanto esteve entre nós. Ele começou o seu ministério falando do reino e terminou falando do reino. Em uma das suas parábolas, Jesus comparou o reino de Deus a um tesouro escondido no campo, que um homem esconde, depois de achar. O homem da parábola estava tão feliz em ter encontrado tal tesouro, que vende tudo que tem para comprar aquele campo e poder desfrutar do tesouro, porque ele queria o reino de Deus na sua vida. Mas já pensou Zaqueu quando chegou? Irmãos, eu vi a árvore de Zaqueu, existe até hoje. Ela é uma árvore meia torta e tem um galho que sai assim, justamente no caminho que se passava. E Zaqueu subiu naquela árvore para ver Jesus, que ele não conseguia ver, porque ele era de pequena estatura. E a gente vê, irmãos, que ele queria algo diferente para a vida dele. Ele queria o reino de Deus na vida dele. O que Jesus fez? Hoje mesmo estarei contigo na tua casa. Já pensou, irmãos, que palavra bonita, gostosa, você ouvir Jesus falando para você, hoje mesmo estarei contigo. Hoje eu vou te acompanhar naquela viagem. Filho, não se preocupe, naqueles negócios eu vou te acompanhar, porque você é o meu reino. Eu estou no teu coração, você está comigo todos os momentos. Eu vou estar contigo, vou estar com você. É o meu reino que habita em você, por isso que eu vou te ajudar, vou te orientar, vou te facilitar aquela situação, aquele negócio que ninguém está resolvendo, aquela ação na justiça que ninguém está resolvendo, eu vou ajudar. Eu vou colocar minhas mãos. Aquele negócio daquela casa que não dá certo, eu vou colocar minhas mãos. Fique tranquilo, eu vou cuidar de você. O reino tem muito valor, precisamos guardá-lo como um tesouro em nosso coração, irmãos. Mais precioso de nossas vidas. E é através, irmãos, de você, que o reino se cumpre a cada dia. Através de nós. Não podemos compactuar, irmãos, com os erros, e nem com as injustiças da nossa sociedade, nem com a corrupção dos nossos políticos. Precisamos olhar, irmãos, aquele que tem o reino de Deus e aquele que vai fazer a diferença em todos esses lugares. Irmãos, já pensaram se aqueles políticos que falam que são crentes, são obedientes a Cristo, se o reino de Deus estiver dentro deles, eles iriam fazer uma revolução em todos os lugares. Na Câmara dos Vereadores, na Câmara dos Deputados, no Senado, em todos os lugares. Mas a gente nota que o reino de Deus em algumas pessoas estão, outros o Senhor se afasta porque vê tanta coisa errada que estão fazendo. O Espírito Santo se afasta, porque o reino de Deus não está ali. Por incrível que pareça, mesmo sendo tão importante, muitos ainda não entendem o que significa o reino de Deus.
Muitos vêm à igreja, vêm servir a Deus, mas ainda não sabem que Ele é o templo do Espírito Santo. Ele é o tudo do Senhor. E ele tem que saber disso. Um versículo aqui que eu escrevi. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Está lá em 1 Coríntios, capítulo 3, verso 16. Observe novamente o texto. A palavra de Deus diz o seguinte. É no 1,15 que nós lemos primeiro. É Lucas 1,15. O começo da pregação de Jesus diz o seguinte: completou-se o tempo e o reino de Deus está próximo. E o que ele fez ali, irmãos? Ele falou daquela época, quando ele começou a pregar a palavra, que o reino de Deus já estava próximo. Ele já estava ali no meio do povo, no meio da multidão. E que a palavra estaria no coração das pessoas. E ele chamou, irmãos, vocês perceberam quando ele passou ali? Olha o texto um pouquinho para frente. Ele chama alguns apóstolos para segui-lo. Ele chamou homens da alta sociedade, homens que eram ligados ao rei. Ele chamou pessoas desse porte? Não. O que ele chamou? Os 4 primeiros que ele chamou? Pescadores. Homens simples, humildes, porque ele quis mostrar o que, irmãos? Que nós temos que ser simples e humildes para entrarmos no reino dos céus. Não que ele não chama os ricos, irmãos, pessoas que têm uma graduação, ele chama todos. Apenas aquele que dá ouvido ao seu espírito é que vai viver o reino de Deus. Mas o que é o reino? Esta palavra sempre está ligada na Bíblia com a ideia de governo. É o governo de Deus sobre a nossa vida. É o reino de Deus. Por isso, da maneira bem simples, o reino de Deus é o governo ou reinado de Deus, é Deus habitando em nós. Jesus veio colocar em ordem as coisas que foram bagunçadas no início da história da humanidade. Deus havia criado tudo bonitinho, harmoniosamente, legal, certinho, e tudo funcionava corretamente, até que um dia veio Satanás, veio o pecado, e começou a bagunçar tudo. Enquanto o homem estava no Éden, tudo estava conforme Deus planejou, tudo certo. De repente, o que aconteceu? Vem Satanás e começa a enganar, começa a ver a morte, começa a ver tantas coisas e continua até no dia de hoje. Bem-aventurados sois vós, irmãos, que o reino de Deus está em você, está no teu coração, está na sua vida, está na sua casa, está na sua família. Bem-aventurado. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Em decorrência da chegada desse reino, os que entram nele precisam se arrepender e crer em Cristo. E na boa notícia que ele veio trazer. Como foi lá em Marcos 1,15. Ele veio trazer as boas novas do Evangelho. O reino de Deus para aqueles homens que não conheciam nada de reino de Deus. Mas eles aceitaram a palavra de Jesus. Aceitaram o reino de Jesus. E começaram a ser usados por Deus, por Ele mesmo. Algumas pessoas perguntaram para João Batista o que elas deveriam fazer, o que significava se arrepender. Ele respondeu o seguinte: se você tem 2 túnicas, reparta com quem não tem nenhuma. Quantas roupas estão no seu guarda-roupa embolorando lá? Você fala assim: eu vou usar, eu ainda vou usar ela. Oh, é bonita, olha que coisa linda, eu vou um dia usar. Você não usa e não dá para ninguém. A gente muitas vezes fica pedindo na igreja, por igreja sobre rodas: irmãos, traga roupa, traga calçado que você não usa mais, para a gente levar para as pessoas que necessitam. Aquela roupa lá, irmão, que está embolorando o seu guarda-roupa, vai servir para famílias que necessitam, que vão usar todo dia, e a sua faz mais de ano que está lá parada. Você pega o cabide e olha, não. Vai na outra, hoje não. E as pessoas que precisam? Esse sapato? Não combina. Aí põe outra roupa? Não combina. Usou 2 vezes, mas está lá. A pilha de sapato é desse tamanho, está lá. Dê para alguém, irmãos,
que vai ser bênção para a sua vida. Você vai estar abençoando, vai semeando na vida de alguém. Não deixa guardado lá. E quem tem alimento, faça o mesmo. Se tem 2 túnicas, reparta. E o alimento, reparta. Muitas pessoas, irmãos, vai lá no atacadão. Ah, está na oferta hoje. Poxa, está na oferta. Salame, R$10. Salame desse tamanho, R$10. Só que eles querem olhar lá o vencimento, que vence amanhã. Aí ele pega, põe 10, 20 no carrinho. Vai comer salame vencido por muito tempo. Depois dá dor de barriga, faz mal, não sabe por quê. Eu concordo em você comprar, irmãos. Sim, bastante. Mas fala, vai vencer daqui 1 semana. Eu vou comprar e vou levar para famílias que precisam, vão consumir isso em 2 dias. 1 semana. Compre e leve, irmãos. Faça isso. Mas não compre e largue lá na sua despensa para ficar vencido e depois você joga fora. Deus não se agrada disso. Reino de Deus é tudo isso, irmãos. É você ter para ajudar os outros e não você ter para estragar. Não tomeis nada à força de ninguém, nem façais denúncia falsa. Quantas pessoas fazem denúncia falsamente nos tribunais, para que pessoas sejam situações absolvidas, pessoas sejam absolvidas, situações distorcem para poder ganhar um dinheiro. Para que isso? Não é o reino de Deus não está nessas pessoas, irmãos. Não está. Quando age desse jeito. O reino de Deus está naqueles que amam o próximo, aqueles que cuidam do próximo, aqueles que dão a vida pelo próximo. Contentai, queridos irmãos, com o seu salário. Não critique a firma que você trabalha. Ela não tem culpa. Ela não tem culpa da situação que o país vive. Ore pela empresa, ore pelos seus chefes, seus diretores. Agradeça a Deus pelo seu salário. É um salário abençoado. Quando você pega na mão assim, se torna muito. E do ímpio lá fora, o muito que ele pega assim, de bandeja assim, mas não vira nada. É como você jogar no ventilador, não vira mais nada. Quando aceitamos o governo de Cristo, nossa vida muda. Começamos a olhar o próximo, começamos a repartir, começamos a glorificar a Deus com as boas obras. O que você tem feito ultimamente, queridos? O reino de Deus está em você. O que você tem feito para agradar a Deus? Não é agradar o próximo, não, agradar a Deus. Quando você agrada a Deus, você está levando uma cesta básica para o próximo, para alguém, você está agradando a Deus. Inclusive, falando de cesta básica, irmãos, eu queria fazer um desafio com vocês. A gente levantar pelo menos 20 cestas básicas todo mês, para a gente levar para famílias carentes aqui da igreja. Tem uns haitianos aí, irmãos, sabe com que ele trabalha com Ananias. Ananias está aí, ó. Tem um que, ele leva café e o que, Ananias? Não entendi. Café e pipoca. Não tem o que comer em casa, irmãos. É reino de Deus isso aí? Se a gente não ajudar as pessoas, quem vai ajudar? Tem dia que a gente compra a cesta básica para levar para as pessoas. Mas eu sei que tem pessoas que Deus toca no coração e tem vezes que tem várias cestas básicas aí, mas tem dia que não tem. Se a gente conseguir levantar, irmãos, o que é 60, 80 reais uma cesta básica? Deus vai te abençoar tanto, irmãos, vai te abençoar tanto, trazer aqui na ceia, no altar, falar, Senhor, estou trazendo uma cesta básica que vai ajudar alguém. 60, 80 reais, irmão, não faz falta para nós. Isso é reino de Deus. Isso é ajudar o próximo. Tomar café e comer pipoca, irmãos. Vai encher a barriga de quê? De vento? O salário que ele ganha vai para pagar o aluguel da casa. Os 2 cômodos que moram no fundo.
E agora, para ajudar, a esposa está grávida de novo. Para ajudar. São em 4, agora vai ser em 5. O filho trabalha também com o irmão aqui da igreja. Então, irmão, isso é um caso. E quantos outros que tem? Viva o reino, irmãos, viva com seriedade. Somos comunidade, já estou encerrando, do reino, chamados para vivê-lo, sirvamos a comunidade. E quando alguém nos perguntar por que vivemos de maneira diferente, é só dizer, diga o seguinte, que existe um rei no céu, que cuida de cada um de nós e que vive em nós. Viva o reino. Sabe aonde você vai viver o reino? Lá dentro do supermercado, na rua, no consultório médico. Como viver o reino assim? Você sendo exemplo em qualquer lugar que você for. Viva o reino em sua casa, exemplo para os seus filhos, para sua esposa, para o esposo. Viva o reino no lugar que você leva teu carro para consertar. Você seja diferente, não fica maltratando o mecânico porque não conseguiu consertar teu carro na hora certa. Não fica bravo porque você foi no médico e o médico aquele dia faltou, teve um problema, não pôde vir, sai já xingando, maltratando a secretária. Onde está o reino de Deus? Onde está o reino de Deus? Por isso, nossa contínua oração ainda deve ser, Marcelo, suba, ainda deve ser que a vontade de Deus seja feita na terra como ela é feita no céu. A oração do Pai Nosso, Mateus 6:10. Esta oração é um pedido para que Deus reine, manifeste sua soberania, poder, realeza, para que afugente todo inimigo da justiça e do seu governo divino, para que só o Senhor seja rei sobre todo o mundo. Preste atenção nessa frase. Cada vez que Cristo entra no coração de uma pessoa, o reino de Deus se instala nela e vai produzir seus resultados, que é não apenas comida e bebida, mas justiça, paz e alegria. Guardou bem, irmãos? Cada vez que o reino de Deus está na tua vida, o que acontece? Entra na vida de uma pessoa, vai se instalar. O resultado não vai ser comida e bebida, mas justiça, paz e alegria. Outro exemplo que Jesus deixa para nós, irmãos. Deixai vir a mim as crianças, não as impeçam, pois o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a ela. Digo a verdade, quem não receber o reino de Deus como uma criança, nunca entrará nele. Por que Jesus se referiu para sermos como criança? Porque criança é inocente, criança não tem malícia, criança não pensa besteira. Então temos que ser semelhantes, queridos, a nossas crianças. Temos esperança que esse dia chegará. Nós esperamos o dia em que nossas lágrimas serão enxugadas, em que não haverá mais dor, em que não haverá mais competições entre nós, um querer ser melhor que o outro, maior que o outro, ter poder na mão, poder subiu na cabeça. Você quer saber como que é um líder? Ou você dá poder ou tira o poder? Se dá, muitas vezes ele cresce, e se tira, ele vai embora da igreja. E encerrando, esperamos o dia em que todo joelho se dobrará diante do Senhor. Esperamos o dia em que Jesus Cristo aparecerá definitivamente. Temos essa esperança e essa certeza. Temos esperança do dia em que não faltará pão na mesa de ninguém. Temos esperança de um dia que não haverá preconceitos e não haverá mais pecado, que estaremos com o Senhor na glória. Porque hoje estamos fazendo com que o reino de Deus se cumpra em nossa vida. Hoje temos o reino de Deus em nós, o domínio soberano do Senhor em nossa vida, e um dia estaremos com Ele nas mansões celestiais, lá no céu, lá na glória, em nome de Jesus. Fica de pé, irmãos.